Segundo o levantamento da revista Oeste, o agronegócio brasileiro faturou 82,8 bilhões de dólares com as exportações do primeiro semestre de 2023, uma marca recorde para o setor. O complexo da soja foi responsável por praticamente metade de todo o faturamento recorde do primeiro trimestre e figura assim na liderança do setor. Convidar primeiramente Paulo Figueiredo. Paulo? Acho que ele deu uma travada. Então vai lá, Paulo Martins. Ele tá no pause, olha lá, ó. Pode ver. Você quer aproveitar, né, a ordem alfabética, mas tudo bem. Vamos lá. Não é segredo para ninguém que o agronegócio tem sido aí um grande responsável, não só pelo PIB. O pessoal fala em PIB, fala nesse número, mas não é só isso. O que esses números eles significam? Eles significam inovação, eles significam mais capacidade de investimento, além do óbvio, né, do emprego. Ele significa otimismo, ele significa um país acontecendo. E isso tem sido feito pelos homens que têm aceitado correr esse risco, assumir todas as dificuldades, mas enfrentá-las e não ficar apenas esperando a ajuda do governo, coisas assim. Os empreendedores do agro, é assim que é o termo correto, eles têm dado exemplo, muito diferente de outros setores. E olha que é um setor duramente atacado e que esse governo tem como pauta atacar, destruir e desarticular, que é muito claro. E a gente tem que ter essa noção, porque esse governo e essa turma do PT, eles enxergam numa possível organização do pessoal do agronegócio, que já mostra capacidade de realização, mais poder econômico, uma força que pode se contrapor aos planos dessa esquerda, porque eles têm aí MST, essa situação toda de relativização de propriedade, a implantação do socialismo que, obviamente, imprescinde de atacar a propriedade. E é claro, quem vai ser uma grande barreira natural a isso tudo, né, com condições de organização, é especialmente o setor do agro. Os setores urbanos já são amplamente dominados por ele. A capacidade de organização dos setores econômicos urbanos, elas nas velhas instituições que já existem há décadas, não tem nenhuma ou não mostram nenhuma capacidade de reação. Federação de indústria, associação comercial, essas coisas não assustam mais. Eles já tomou conta faz tempo. Quando não tomou conta, eles inibiram o posicionamento e o ativismo político dessas instituições. Você vai conversar com um dirigente dessas organizações, a primeira coisa que eles falaram, nós somos apolíticos e apartidários. Ou seja, estamos nulos no jogo. Podem nos fazer mal o quanto for. Aí essas instituições acabam se tornando casa de café, de chá, lugar para o cara ter um bottom e alisar a própria vaidade, dizer que é presidente, uma instituição e tal, e o resultado político prático acaba sendo quase nenhum, né, com raras exceções. O agro, com toda a capacidade que já demonstrou e a importância que tem, ele se organizar, ele pode vir a ser um ponto de virada no Brasil. E isso que o pessoal teme. Quando o Lula fala o agro é fascista, ele está dizendo assim, o alvo eles são o alvo. Veja que ele ignora as outras coisas todas. Não é mais... Antes, nos anos 80, quando o agro do Brasil ainda era incipiente, eles atacavam a Fiesp, era a Federação da Indústria, que era o problema deles. Mário Amato, aquela coisa toda, que eram os caras que iam pro pau. É na época que tinha homem nesse país, tá? Esses caras iam pro pau mesmo. É verdade. E foi o grande problema para eles. Hoje eles temem que isso venha a se repetir no agro. Então é o Lula batendo o sinalzinho, ó, é lá que a gente tem que desarticular. Eles estão antevendo, né, uma possível capacidade de organização e resistência. E enquanto isso, o pessoal vai comemorando bons números e vão arrastando esse país. Porque se fosse diferente, as coisas estariam bem piores. E esse programa sabe reconhecer a importância desse setor. Obrigado, Paulo Martins. Quero deixar um recado para vocês aqui, confirmado. Próxima segunda,
Participação especial, Kim Paim aqui no Bradock Show. Todo mundo já convida o povo para segunda, já marca na agenda aí. Kim Paim estará com a gente aqui no Bradock Show. E quero cumprimentar agora nosso amigo deputado Luiz Felipe. Bem-vindo mais uma vez ao Bradock Show. Muito obrigado por estar me recebendo aqui. Olá a todos vocês que não vejo há um tempo já. Nós estamos aqui falando sobre o levantamento da Revista Oeste, o agronegócio brasileiro, sobre o faturamento de 82,8 bilhões com as exportações nesse primeiro semestre de 2023, uma marca que foi recorde. O setor, e sobre a soja, que foi responsável praticamente. Passo para o senhor o comentário, deputado Luiz Felipe. Eu vou pegar a bola que o Paulo Martins levantou, porque que o agro, eu já vi dados, isso em 2015, 2016, eu tinha projeções do agro para 2030, 2050, e que apontavam que não importa o governo, o agro brasileiro será dominante, o agro brasileiro será líder mundial. Então, com esse dado, agora a gente já está, 7 anos depois de que eu vi essa coisa, está se materializando ainda mais essas projeções. Então, não é muito difícil de projetar liderança mundial para o agro brasileiro. Agora, o comentário do Paulo Martins é muito importante. Por quê? Aí a pergunta a todos que estão nos escutando, todos do agro que estão nos escutando, todos os brasileiros que estão nos escutando. Vocês acham que essas forças internacionais que agem em nosso país e através do sistema judiciário, através de políticos corruptos, através de narcotraficantes que estão no poder hoje, vocês acham que eles vão deixar esse poderio todo, esse comando e liderança internacional na mão de empresários brasileiros, de pequenos e médios empresários brasileiros, que é a maior composição aí do agro? O agro não é ainda consolidado em grandes oligarquias, é extremamente pulverizado, então é extremamente saudável, é por isso que dá certo, por isso que tem liderança, porque foi mantido essa pujança da classe média, média baixa e também, claro que tem ascensão social através do agro, à medida que você vai produzindo, solidificando. Então, é um caminho do empresariado brasileiro que é extremamente pulverizado, extremamente ágil, muito dinâmico, diverso, e por isso que lidera, por isso que é rico. Agora, vocês acham que essas forças que agem no Brasil hoje vão deixar isso na mão dos pequenos e médios empresários brasileiros? Não vão querer arrebanhar isso como arrebanharam os outros segmentos da economia, como, por exemplo, o setor financeiro, totalmente lado por interesses internacionais? Como está acontecendo no comércio também, grandes varejistas aí já totalmente sucumbidos a linhas de crédito e patrões internacionais. Então, como é que o agro vai reagir? É por isso que o agro tem que se organizar politicamente. Não é só olhar o próprio umbigo, como fizeram lá na Holanda. Na Holanda, o agro nenhum agro. Quem é agricultor hoje no Brasil não quer ficar perdendo tempo com política, perdendo tempo com politicagem, com essas dinâmicas. Eles querem trabalhar a terra e exige muito tempo, exige dedicação total. E ficar longe desses centros de informação e de conspiração. No entanto, como eles viram lá na Holanda, né, o governo holandês, antes do agro se mobilizar, o governo holandês falou assim: não, vamos nacionalizar aqui uma série de pequenas e médias propriedades, porque isso afeta o meio ambiente, isso gera impacto ambiental e no clima, promove aquecimento global, enfim. Então, aí é que foi essa passividade e omissão do agro holandês, ela se tornou em ação, mas, na minha opinião, estava até um pouquinho tarde, porque os sinais já estavam aparecendo na política holandesa há muito tempo antes. E é o que a gente já está vendo agora no Brasil. Então, o agro precisa se mobilizar politicamente, sim. Precisa se blindar politicamente, sim, para continuar sendo brasileiro, continuar sendo, para que essas projeções se maturem tal qual foram
elaboradas numa condição de mercado extremamente competitivo e dinâmico. Caso contrário, o que acontece? Você sucumbe a linhas de crédito, consolidação de oligarquias, a pressão do governo e uma série de coisas, leis ambientais e tudo mais. Aí o agro deixa de ser, essas projeções não se maturam, mas aí que está. Dado as circunstâncias de 2015, 2016, estamos materializando isso porque as condições continuam as mesmas. Mas agora, com esse governo, temos que ficar muito esperto, o agro tem que ficar muito esperto. Talvez até forme aí um partido agro brasileiro, como fizeram lá na Holanda, para se proteger, porque acho que vai ser necessário. Meu comentário. Obrigado.